Sua Excelência, Sr. Presidente da República, Excelência, Sua Excelência, Sr. Presidente da Assembleia, Excelência, Sua Excelência, Sr. Primeiro-Ministro, Excelência, Sua Excelência, Sr. Membros do Governo, Sua Excelência, Sra. Coordenadora Residente do Sistema das Nações Unidas, Sua Excelência, Sr. Secretário Executivo da Comissão Económica das Nações Unidas para a África, distintas personalidades nacionais e estrangeiras, senhoras e senhores, membros do corpo diplomático acreditado em Cabo Verde, ilustres convidados e participantes, ilustres deputados da nação, cabo-verdianas e cabo-verdianos, neste momento seguindo ao vivo este evento. Em nome do Núcleo Coordenador do segundo Fórum Nacional de Transformação Cabo Verde 2030, tenho a elevada honra de saudar os presentes e a este importante evento, agradecendo de forma efusiva ter aceito participar nos nossos trabalhos e prestarem o seu contributo construtivo para os bons resultados almejados. Permito-me, Excelências, saudar e agradecer aos nossos digníssimos convidados estrangeiros de países amigos e parceiros para refletirem conosco sobre o futuro de Cabo Verde 2030 na caminhada legítima de ser um país de altos índices de desenvolvimento humano e de rendimento per capita. A realização do segundo Fórum Nacional de Transformação é o resultado de um trabalho de uma vasta equipa, integrando o núcleo coordenador dos trabalhos do Fórum, o Centro de Política Estratégica junto à chefia do Governo, representantes do setor privado, câmaras do comércio de Barlavento e Sotavento, Câmara de Turismo, Associação dos Jovens Empresários de Cabo Verde e organizações da sociedade civil, em particular a Plataforma das ONGs. A UNECA, Comissão Económica das Nações Unidas para a África, a representação das Nações Unidas em Cabo Verde e a Academia. Para o Fórum, foram estabelecidos como objetivos a avaliação estratégica da transformação acumulada na última década, a avaliação dos avanços conseguidos no que respeita aos objetivos do milénio, bem como o impacto das mudanças climáticas no processo de desenvolvimento de Cabo Verde. Temos a identificação das oportunidades que se apresentam ao país nos próximos tempos e buscar e explorar ideias inovadoras e criativas para acelerar a agenda de transformação, mapear projetos críticos e delinear o papel de cada stakeholder e das instituições-chave, e assim como estabelecer uma agenda de transformação Cabo Verde 2030. Para o efeito deste evento, foi anticipado um vasto conjunto de atividades, de que se destacam a realização de 18 diálogos estratégicos que envolveram mais de 1.500 participantes do país, tanto nas ilhas como na diáspora, para além de cerca de 650 presenças de diferentes secções de trabalho do Fórum, sendo de mencionar agricultores, juventude, operadores económicos nos domínios do comércio, turismo, universitários e especialistas em domínios importantes, para além de quadros e dirigentes da Administração Central do Estado, cujos contributos serão refletidos nos resultados deste Fórum. Para apoiar as atividades deste Fórum, foram também realizados estudos estratégicos em vários domínios, os quais foram partilhados e avaliados pelos parceiros sociais, muito em particular por ocasião dos referidos diálogos estratégicos, tendo havido uma forte cooperação recebida das agências e políticos internacionais, de que se destaca, desde o primeiro momento, o forte engajamento da UNECA, Comissão Económica das Nações Unidas para a África, um dos principais parceiros de transformação do nosso continente, a África. O que se propõe não se limita a um fórum, propõe-se um programa para avaliar a experiência contínua da agenda de transformação e propõe-se explorar os aspectos para o futuro até 2030, obter orientações estratégicas e políticas, buscar ideias inovadoras, criativas, para a aceleração da agenda de transformação e traçar o papel crucial
das instituições-chave e dos parceiros. Visa-se, igualmente, criar consensos e uma base social de apoio ao caminho do futuro, com o objetivo de fazer com que Cabo Verde alcance nível de país rendimento alto e competitivo. Face ao grau de interesse e a grande adesão da sociedade no seu todo, o programa foi objeto de sucessivas adequações e, conforme o documento em vossas mãos, os trabalhos terão lugar como a sessão de abertura, com uma comunicação proferida por Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, 3 sessões plenárias especiais, sendo a primeira o balanço estratégico da transformação por Sua Excelência e o Sr. Primeiro-Ministro, seguida respeitando a integração regional por Sua Excelência o Sr. Kadri Desiré Ouedraogo, Presidente da Comissão da CDO, e, the last but certainly not the least, por Sua Excelência o Sr. Dr. Carlos Lopes, Secretário-Geral Adjunto das Nações Unidas e Secretário Executivo da Comissão das Nações Unidas para a África. E ainda 21 workshops que decorrerão em simultâneo, sendo 5 nesta tarde, 6 na manhã do dia 15 e 5 na tarde do dia 15 e 5 na manhã do dia 16. A tarde do dia 16 será dedicada à apresentação de uma visão partilhada e as principais conclusões do Fórum, bem como ao encerramento por Sua Excelência o Sr. Primeiro-Ministro. Pelas 20 horas, terá lugar o jantar oficial oferecido por Sua Excelência o Sr. Primeiro-Ministro no Hotel Praia Mar. Nos 3 dias de trabalho, o almoço será servido nas instalações da Assembleia Nacional como um momento também de confraternização e de intercâmbio de ideias sobre o futuro e o Fórum. Toda a documentação do Fórum está no site www.caboverde2030.com e também no Facebook. O Fórum está sendo transmitido via internet para facilitar e alargar a participação dos que não conseguiram estar aqui conosco. Gostaria de agradecer ainda àqueles que abraçaram com distinção ao projeto, à Assembleia Nacional, à Cooperação Luxemburguesa, à Caixa Económica, à ANAC, IFH, ASA, TSV, Garantia e, um especial, à equipa da AM, assim como a equipa do CPR. Uma palavra de apreço aos apresentadores, moderadores e relatores que aceitaram o desafio de partilhar com o segundo Fórum o seu esforço e conhecimento durante esses 3 dias de trabalho intenso. Mais uma vez, sejam bem-vindos ao Fórum Nacional de Transformação Cabo Verde 2030. Muito obrigado. Bom trabalho. Sua Excelência, Senhor Presidente da República, Sua Excelência, Senhor Presidente da Assembleia Nacional, Sua Excelência, Senhor Primeiro-Ministro, Senhores Membros do Governo, Senhores Deputados da Nação, Senhor Secretário Executivo da UNECA, Senhores Embaixadores, Membros do Corpo Diplomático e representantes de organismos internacionais, distintas personalidades, distintos convidados participantes. Por que organizar 10 anos depois o segundo Fórum Nacional de Transformação? Primeiro, porque esta é uma oportunidade para se reconhecer e avaliar os ganhos alcançados. Segundo, porque o mundo de 2014 é vertiginosamente diferente do mundo de 2013. Vivemos 2 crises sem precedentes, a financeira e a de alimentos, ainda com altos custos socioeconômicos ao mundo. Assistimos à expansão de inovações tecnológicas que aproximam os povos e as soluções para problemas considerados antes insolúveis. Vimos a emergência de países do Sul e de novos mercados, inclusive no continente africano.
Recentemente, o último relatório do Painel Internacional sobre Mudanças Climáticas, o IPCC, nos diz que a situação sobre a situação climática é alarmante e que há muito a fazer, de norte ao sul. Mas a avaliação global, atualmente em curso, sobre o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, é estimulante, especialmente para Cabo Verde. Apesar dos desafios que o país enfrenta na nova fase de desenvolvimento, marcada pela sua graduação do grupo de países menos avançados em final de 2007, o terceiro país no mundo a graduar-se. A vulnerabilidade estrutural de Cabo Verde é a sua insularidade. O território fragmentado, que tem um impacto direto nos custos de desenvolvimento, transporte, infraestrutura e no acesso à energia, água e ao mercado de trabalho para todos. Mas, mais do que uma vulnerabilidade, para um arquipélago, o mar constitui uma reserva de ouro azul, pelos recursos naturais, a biodiversidade e o potencial de emprego. Assim, a economia sul se destaca através do turismo sustentável e de qualidade, do potencial de pesquisa ambiental, científica e industrial, assim como da inovação. Inovar é saber olhar, é poder antecipar o amanhã para reduzir os riscos de fraturas sociais que incluem a desigualdade, a violência e o consumo de drogas. Inovar é reforçar a segurança de todos e o ambiente de cada um. É preparar bem as nossas meninas, meninos e nossos jovens para liderar os compromissos delineados hoje para o futuro da nação. Propulsionada pelo processo de integração pan-africano, que abre uma verdadeira autoestrada de oportunidades pela nova agricultura cabo-verdiana, pelo comércio marítimo e por um turismo de qualidade. Propulsionada por homens e mulheres bem qualificadas, saudáveis e criativas, fortalecidas pela diáspora e a migração, a inovação neste processo será chave para a transformação de Cabo Verde. Hoje, no momento em que nos encontramos a discutir a visão do futuro da nação, um novo caminho, o país tem 17.500 mais jovens entre 15 e 30 anos do que irá ter em 2030. O Fórum é, portanto, um momento necessário de reflexão coletiva para a nação cabo-verdiana na busca de novos horizontes e novos caminhos do desenvolvimento. As Nações Unidas estamos em Cabo Verde desde a independência em 1975 e, juntamente com o país, iremos celebrar 40 anos de parceria e juntos continuaremos nesta nova era de desenvolvimento. Num Estado de Direito consolidado, com uma forte base institucional e representação política qualificada, os ganhos socioeconômicos serão acelerados e a justiça e a coesão social asseguradas para um progresso pacífico, justo, inclusivo e sustentável do bem-estar de toda a população, hoje e no futuro. Por fim, gostaria de citar Louis Blanc, fundador dos Ateliês Sociais da Organização Internacional do Trabalho, OIT, que em 1881 disse: a liberdade consiste em poder exercer uma profissão e em desenvolver suas habilidades sob o estado de justiça e a salvaguardado pela lei. Obrigada. Presidente. Muito bom dia a todos. Excelências, eminências, Senhor Presidente da Assembleia Nacional, Senhor Primeiro-Ministro,
Senhoras e senhores deputados da Nação, senhoras e senhores membros do Governo, Sr. Secretário Executivo da Comissão Económica das Nações Unidas para a África, Sra. Coordenadora Residente do Sistema das Nações Unidas, Sr. Presidente da Comissão da CDO, Sr. Presidente do Tribunal de Contas, Sr. Chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, Sr. Presidente da Associação Cabo-Verdiana dos Municípios Cabo-Verdianos, Senhoras e senhores chefes das missões diplomáticas dos postos consulares e organizações internacionais acreditadas em Cabo Verde, senhoras e senhores chefes das missões diplomáticas e postos consulares de Cabo Verde, excelentíssimas autoridades religiosas, civis, militares e policiais, ilustres convidados, minhas senhoras, meus senhores, caros concidadãos. Quero, em primeiro lugar, felicitar o Governo por esta iniciativa, que considero de grande valia, pois deverá permitir uma reflexão aprofundada sobre a nossa realidade e as perspectivas que se nos apresentam. Saúdo de forma calorosa todos os ilustres convidados e, muito especialmente, os amigos estrangeiros. Dirijo igualmente uma palavra de afeto aos cabo-verdianos que vivem no estrangeiro e que também quiseram trazer a sua valiosa contribuição a este fórum. Excelências, senhoras e senhores representantes das organizações empresariais, das organizações sindicais, excelentíssimo Sr. Secretário Executivo da CPLP, minhas senhoras e meus senhores. A avaliação do percurso de Cabo Verde enquanto nação, primeiro, e Estado, depois, faz ressaltar uma série de rupturas, mas também faz emergir continuidades, permanências, constâncias que consubstanciam a nossa cultura. Se excetuarmos as situações de ruptura ditadas pelas trágicas secas que marcaram de forma indelével a nossa cultura e contribuíram para erigir a tenacidade como um dos traços marcantes da nossa identidade, apontaríamos sem dúvidas como rupturas maiores a independência nacional e a democratização do país. A primeira teve a virtude de procurar a materialização de uma das máximas de Amílcar Cabral, qual seja a necessidade de pensarmos para as nossas próprias cabeças, e teve como corolário a nossa soberania e a nossa autonomia política. A segunda teve o mérito de, através do processo democrático, ampliar o horizonte do nosso pensamento, ao assumir que a iminente dignidade da pessoa humana, a sua defesa e a sua promoção são o fundamento primeiro do Estado e deve ser, pois, a medida de todas as coisas. Se as condições, por vezes muito adversas, nos ensinaram a conceder ao imediato um peso tal que a miúde o transforma em valor supremo, temos vindo a compreender que entre o imediato e o imediato existe muito mais do que uma e cada vez mais relativa relação temporal. Talvez não fosse exagerado afirmar
que, particularmente numa conjuntura em que a categoria tempo tende, pelo menos aparentemente, a esvair-se, e em que o aqui ganha a dimensão do mundo, a articulação entre o imediato e o mediato adquire uma natureza que merece ser reequacionada, ou melhor, resolvida. Se é facto que, mesmo com rupturas, o após contém sempre aspectos mais ou menos relevantes, mais ou menos importantes do antes, isso não significa, contudo, que estas duas dimensões, o antes e o depois, são indistintas. A sua compreensão como esferas idênticas ou lineares implicaria que as potencialidades do futuro seriam suficientes para atenuar as dificuldades do agora e que mudanças atuais não seriam condições necessárias para assegurar a construção do futuro, o que não está de acordo com a realidade. Minhas senhoras e meus senhores, caros amigos, pensar o país para além do imediato vem nessa linha de ruptura a que me referi anteriormente. O agora não pode ser absoluto. É fundamental perspectivar e construir o amanhã. Nesta ótica, considero muito positivo o exercício proposto pelo Fórum de se avaliar o caminho percorrido até hoje e identificar as fragilidades existentes e caracterizar as potencialidades atuais com vista a propor caminhos a serem trilhados nos próximos tempos. Entendo que apenas nessa perspectiva poderemos avançar com segurança, congregando energias de especialistas e de técnicos, mas, sobretudo, fertilizando os caminhos com a vontade, a determinação e o trabalho das nossas gentes, aqui e na diáspora. Para a esmagadora maioria do nosso povo, é crucial sentir, nesse processo, que a vida vai muito além do agora, mas também que esta é parte indissolúvel do amanhã em construção. Mais do que saber, as pessoas precisam sentir que a ponte que vai de hoje a 2030 ou 2050 é concreta, é palpável, é navegável. Existe um provérbio que diz mais ou menos o seguinte: por maior que seja a distância, o seu percurso começa pelo primeiro passo. A convicção, partilhada pela maioria, baseada em factos, é um elemento subjetivo de superior importância para a odisseia que consiste em assegurar a tudo cristão, tudo cimbrom, sem gota d'água, e a fazer da utopia uma possibilidade, a realidade ao alcance do sonho. Excelências, eminências, ilustres convidados, caros amigos, face aos problemas que Cabo Verde enfrenta e aos contornos atuais da nossa envolvente externa, é imprescindível que o país, no seu conjunto, se debruce sobre a realidade do presente e reflita, numa perspectiva estratégica e de longo prazo, sobre os caminhos que se quer percorrer para chegar aonde se pretende chegar. O longo prazo é uma sucessão de curtos prazos. Para nos convencermos disso, basta notar que a reflexão que hoje iniciamos, reportando-nos ao ano 2030, pode corresponder à reflexão que teríamos feito em 98 para chegarmos aonde estamos hoje, no ano de 2014. São 16 anos de atividade económica, de ação política interna e externa, de vida social, com altos e baixos, que nos conduziram ao novo ponto de partida em que hoje nos encontramos. Se o longo prazo é uma sucessão de curtos prazos, então temos que perspectivar o longo prazo,
e agir no curto prazo para atingirmos o que pretendemos no horizonte de 16 ou 20 anos, sem contudo esquecer que, atualmente, nesta época caracterizada pela transitoriedade, previsões que vão para além de uma década são encaradas por vozes autorizadas com alguma precaução. Como será o país em 2030? Como era há 16 anos e como é hoje? Que caminhos nós seguimos? Como se comportou o país? Quais foram os seus sucessos e insucessos? O que correu bem? O que correu mal? O que queremos ser daqui a 16 ou 20 anos? Que estratégia devemos seguir? Penso, pois, que não devemos desligar o presente e o passado próximo do futuro localizado em 2030. Aliás, desenvolver é construir o futuro no tempo presente. Vale dizer que desenvolver é resolver os problemas atuais, respondendo às preocupações do momento da população, evitando desta forma que as dificuldades conjunturais passem a ser estruturais. A reflexão deve iniciar-se com o momento atual, as suas dificuldades, os seus problemas fundamentais, as potencialidades e limitações do país, enquadrando Cabo Verde no contexto internacional, o qual condiciona inexoravelmente todos os países do mundo, inclusivamente os de maior crescimento e os mais poderosos. No fundo, minhas senhoras e meus senhores, a reflexão estratégica que se propõe deve estar orientada para identificar as oportunidades e as ameaças que a envolvente internacional encerra, as forças e as fraquezas do país e, a partir daí, identificar e construir vantagens competitivas. Só assim poderemos progredir e proporcionar progresso, rendimentos, efetivo bem-estar e razoável qualidade de vida a todos os cabo-verdianos. Sr. Presidente da Assembleia Nacional, Sr. Primeiro-Ministro, Senhoras e Senhores Membros do Governo, Senhoras e Senhores Deputados Nacionais, Senhoras e Senhores Embaixadores, Senhoras e Senhores Representantes da sociedade civil, caros amigos, entendo este fórum como um primeiro passo, um ponto de partida para toda uma série de iniciativas provenientes da esfera governamental e da sociedade civil, com a finalidade de responder a uma única e decisiva pergunta: que país queremos ser dentro de 20 anos? Esta pergunta encerra, naturalmente, diversas outras que me abstenho de formular neste momento. Prefiro antes debruçar-me sobre os fatores de sucesso deste esforço compartilhado de reflexão estratégica. A primeira condição de sucesso é precisamente a continuidade e a partilha. A reflexão não pode terminar aqui neste fórum. Na linha do que propõem os organizadores, o debate tem de facto de ser alargado a toda a sociedade, multiplicado em iniciativas que abarquem as principais esferas da vida social e política e que envolvam de forma organizada os atores da vida política, económica, social e cultural de Cabo Verde. A iniciativa não deve limitar-se, pois, aos níveis governamental e político. O futuro do país a todos pertence e, felizmente, hoje em dia, Cabo Verde dispõe de capacidades humanas dentro e fora da esfera política para refletir sobre o país numa perspectiva estratégica. Abertura de espírito, iniciativa, disponibilidade para o diálogo e para a confrontação de ideias, capacidade de formulação de propostas e de as fazer chegar ao público de forma sistematizada e compreensível, são ingredientes indispensáveis para a utilização proveitosa das energias nacionais,
forma mais adequada de poder assegurar um desfecho com inegável sucesso para o nosso processo de desenvolvimento. A segunda condição de sucesso, no meu entender, é a tomada de consciência coletiva do ponto em que nos encontramos e da realidade dos grandes problemas nacionais, tal como se apresentam neste momento. Não podemos deixar de abordar de frente os problemas do emprego e do desemprego, da desigualdade de rendimentos, de crescimento económico, e nem devemos deixar de abordar os problemas da justiça e da segurança interna, da descentralização, das insuficiências do sistema de ensino, das limitações de prestação de serviços de saúde aos cidadãos, as dificuldades do país em termos de competitividade internacional, o problema dos valores que predominam na nossa sociedade e, por fim, mas não menos importante, a reforma e modernização da administração pública e a estruturação e o reforço da consistência das instituições nacionais. Se é facto que algumas destas questões constam do rol de temas a serem abordados no presente fórum, nunca é demais insistir em que a ponte entre as possíveis respostas para as limitações atuais e os objetivos que se pretende alcançar em cerca de uma década e meia deve ser uma realidade e que as questões da modernização e eficácia do sistema da justiça, da extensão da descentralização e da sua autonomia e democraticidade, da contenção da insegurança a níveis comunitariamente suportáveis, da edificação de um muito qualificado sistema de ensino e de formação, que não surgem como temas autónomos, deverão também merecer atenção nas perspectivas atual e futura. Por exemplo, em 2030, qual será o ritmo de crescimento da nossa economia? Ou melhor, nos anos que vão até 2030, vamos continuar a crescer à média atual, que numa economia tão pequena como a nossa é incapaz de impulsionar o crescimento do emprego? Como acelerar o crescimento? Que vias? Que setores económicos e porquê? Penso que este fórum será uma oportunidade para que algumas respostas a esta e muitas outras questões sejam procuradas, examinadas ou reavaliadas. É preciso reconhecer os factos, tal como são. A opinião pública deve ser esclarecida e informada em permanência, para poder compreender as opções de política que serão necessárias para fazer chegar o país ao nível de desenvolvimento que legitimamente se pretende. A terceira condição de sucesso que quero aqui referir é a capacidade de identificarmos as grandes tendências da economia e da política internacionais nos próximos 2 decénios. Ninguém conhece o futuro e este, por vezes, surpreende-nos com desenvolvimentos inesperados. Quem tiver dúvidas a este propósito deve reler a história da primeira década do presente século e comparar a realidade com as projeções e as predições que foram feitas em finais do século XX. As previsões do futuro não passam de previsões que muitas vezes não se assemelham às realidades que projetaram. Mas isso não significa, de forma alguma, que não devamos perspectivar o futuro trabalhando com cenários alternativos, construídos com metodologias conhecidas e disponíveis. Temos de construir cenários tão realistas quanto possíveis, envolvendo as variáveis estratégicas, nomeadamente ao nível internacional, sejam elas de cariz económico, tecnológico, geopolítico, cultural, religioso, civilizacional, regional ou militar. Temos de decidir onde e como nos devemos situar nesta teia de relações internacionais, a miúde impiedosas, que nos ultrapassam e sobre a qual não temos qualquer controlo relevante. Cientes, porém,
de que temos a possibilidade de identificar os pontos de inserção de Cabo Verde na economia e na geopolítica internacional, onde dispomos, de facto, de vantagens comparativas, sempre relativas, é certo, mas decisivas para a nossa sobrevivência e para a nossa autonomia. Eminências, excelências, caros concidadãos, com o fim do ciclo da ajuda pública ao desenvolvimento, com a crise económica e financeira mundial, o fenómeno da globalização e também a promoção de Cabo Verde a país de rendimento médio, o nosso país terá forçosamente de repensar, ou melhor dizendo, recentrar a sua estratégia no domínio da política externa e nos eixos da sua cooperação internacional, tanto com os parceiros bilaterais tradicionais, quanto com as organizações internacionais, por forma a melhor encarar os desafios futuros ao seu desenvolvimento. Acredito que essa cooperação terá de ser equacionada e avaliada de forma mais criativa e mais ousada, de modo a conferir à mesma uma nova dinâmica, quer com os seus parceiros tradicionais, como, por exemplo, o Luxemburgo, Portugal, a Holanda, a China, os Estados Unidos da América, a União Europeia, o Japão, a Espanha, quer com os novos parceiros, a fim de diminuir o nível de dependência da ajuda financeira externa e conferindo desta feita mais espaço à cooperação económica e empresarial, pública e privada, melhorando o ambiente de negócios no país, o seu nível de competitividade e abrindo Cabo Verde ao investimento externo direto. Com certeza que a efetivação de tais estratégias no campo das relações externas deverá contar com um desempenho cada vez mais dinâmico, mais exigente e técnica e politicamente sustentado dos agentes da diplomacia cabo-verdiana, que jamais deverão esquecer que, e cito, a vida é aquilo que acontece enquanto planeamos o futuro, citando um poeta popular. O que querá significar que devem conceder-se cenários a longo termo, sem, contudo, descurar o dia-a-dia do país e dos seus cidadãos e as opções decisivas do modo de vida coletiva adotadas pelos cabo-verdianos. Os agentes da nossa diplomacia, sejam eles diplomatas de carreira ou outros, têm de vencer, alguns deles, as eventuais resistências, preconceitos, receios de lidar, de dialogar e mobilizar empresários, mulheres e homens de negócios no mundo da economia, da indústria, da cultura ou do desporto. Minhas senhoras e meus senhores, não escapa a ninguém o impacto das novas tecnologias no modo de vida de muitos milhões de seres humanos, na forma de estar no mundo de um número enorme e crescente de pessoas nos recantos mais afastados do mundo e na criação de uma economia global. Independentemente do juízo de valor que possamos fazer sobre o impacto das novas tecnologias, devemos começar por reconhecer a sua importância extraordinária e os seus efeitos na nossa própria sociedade. Hoje, os jovens vivem a realidade de maneira diferente das gerações anteriores, largamente, ainda que não exclusivamente, devido ao efeito das novas tecnologias de comunicação. O mesmo sucede da forma como funcionam a economia e a política, na verdade, toda a sociedade. Basta que pensemos no que significam hoje em Cabo Verde e no mundo a telefonia móvel, a internet ou as redes sociais. Para bem e para o mal, são realidades que nos condicionam e contra as quais não devemos lutar. Pelo contrário, constituem enormes oportunidades para países tão pequenos e fora do circuito económico dominante no mundo de hoje, como é o nosso caso. A rapidez com que as tecnologias se desenvolvem e o seu impacto global em todas as esferas da atividade das sociedades alerta-nos
para a imprescindibilidade de considerarmos esta variável nas nossas projeções e nos cenários futuros de desenvolvimento de Cabo Verde. Apraz-nos agora registar o facto de a educação e a investigação terem merecido uma particular atenção dos organizadores deste fórum. Atrever-me a dizer, ou ganhamos em definitivo a decisiva batalha da educação, ou podemos adiar o sonho do desenvolvimento. Seja-me permitido sublinhar, como tenho feito noutras ocasiões, a oportunidade de refletirmos sobre a forma de acelerar o crescimento económico. Correndo o risco de ser acusado de economicista, coisa que não sou, considero improvável que o país atinja patamares de desenvolvimento que nos coloquem na lista dos países desenvolvidos ou com elevado rendimento no horizonte dos anos 30, sem aceleração a curto prazo do crescimento económico. A história que conhecemos dos casos de sucesso no capítulo do desenvolvimento e da elevação de vida das populações demonstra-nos que um dos fatores principais para se alcançar uma tal situação é a aceleração do crescimento económico durante um período suficientemente longo, normalmente de pelo menos 2 décadas. Ainda vamos a tempo de ascender a categoria de país desenvolvido em 2 décadas, mas a condição é que sejamos capazes de encontrar a chave da aceleração do crescimento económico, sempre nós estaremos à altura das nossas próprias expectativas. O bem-estar efetivo das pessoas, a melhoria das suas condições de vida, nos planos social, económico e cultural, fim último de todo o processo de desenvolvimento, apenas será possível num quadro do regime democrático constitucional e de um Estado de Direito, cujos aprimoramento, modernização e extensão deverão constituir meta coletiva permanente e prioritária, a informar sempre o processo de identificação de um país competitivo. Ilustres convidados, excelências, auguro muitos sucessos a este fórum e aguardo com muito interesse e não menor atenção as conclusões e os planos de ação que dele irão sair, com vista à persecução do objetivo maior da governação, qual seja a elevação do nível de vida dos cabo-verdianos. Senti-me e sinto-me muito honrado com o convite que me foi endereçado. Declaro aberto o 2º Fórum Nacional de Transformação de Cabo Verde. Muito obrigado a todos. Sua Excelência, Sr. Presidente da República, muito obrigado pela sua intervenção. Minhas senhoras, meus senhores, vamos agora fazer uma breve pausa para permitir a saída do Sr. Presidente da República. Pedimos e agradecemos que permaneçam nos vossos lugares. Vamos reiniciar o fórum dentro de breves instantes. Sr. Presidente.